Saudações a todos, sejam muito bem-vindos ao curso preparatório para as escolas técnicas e militares. Eu sou o professor Luiz Antônio e nessa aula eu quero compartilhar com você uma possível solução para a questão de número 12 da prova do Colégio Naval do ano de 2019, a prova amarela. Então você que fez essa prova, você que tentou resolver essa questão aí no dia da tua prova, você não conseguiu, eu tenho certeza que assistindo essa aula você vai conseguir resolver a questão. O número é obtido pela expressão formada pela soma de todas as potências naturais do número 2, desde 0 até 2019, ou seja, o número é igual a 2 elevado a 0, mais 2 elevado a 1, mais 2 elevado a 2, mais 2 elevado a 3, mais 2 elevado à quarta, e isso continua até a última potência de base 2, que é 2 elevado a 2019. O Colégio Naval perguntou para os seus candidatos, no ano de 2019, qual o resto da divisão desse número por 7. Ou seja, depois que você efetuar todas essas potências e você somar e você dividir por 7, qual será o resto dessa divisão? Bom, não é necessário efetuar essas potências, mesmo porque isso não seria possível, né, pessoal? Eu acho que nem, sei lá, nem computador, acho que computador até faz essa conta aqui, mas até computador deve demorar, né? No dia da prova, então, nem pensar em fazer resolver essas potenciações aí. Então, como é que a gente vai resolver isso? Você deve estar se perguntando, né? Como é que você vai fazer, Luiz? Bom, nós vamos observar algumas potenciações e vamos observar os restos dessas potenciações por 7, tá bom? Eu não vou escrever todas aqui, eu só vou escrever algumas para você entender como é que a gente vai resolver isso. Bom, pessoal, já coloquei alguns resultados aqui até para que o vídeo não fique muito longo, né? Coloquei aqui, ó, nessa coluna que você está vendo, algumas potências de 2, beleza? Comecei no 2 elevado a 0, parei aqui no 2 elevado à sexta potência. Bom, observe que 2 elevado a 0 é a mesma coisa que 1. E 1 pode ser escrito como 7 vezes 0 mais 1, concorda comigo? 7 vezes 0, 0, mais 1, 1. Ah, então, na divisão por 7, essa potência aqui dá resto 1. Pô, Luiz, não entendi. Como assim? Se dividir 1 por 7 dá resto 1? Sim, gente. Aqui, quando você divide 1 para 7, isso dá 0 e resta 1. Porque 0 vezes 7 é 0, mais 1, não é isso? Dá 1. Quando você divide 2 por 7, o resto é 2. Está percebendo aqui, ó, que aqui aparecem os restos? Ó? Porque 2 elevado a 1 é 2. 2 é a mesma coisa que 7 vezes 0 mais 2. Então, o resto é 2. Tá vendo? O resto aparece aqui, ó, sendo uma parcela de uma adição. Quando você tem 2 elevado à quarta, 2 elevado à quarta dá 4. E 4 pode ser escrito como 7 vezes 0 mais 4. Portanto, ao ser dividido por 7, o 2 elevado ao quadrado, o resto é 4. Coloquei aqui, tá vendo? Estou usando essa notação aqui, ó. R1 é porque o resto na divisão por 7 dá 1. R2, tá vendo? 2 entre parênteses, significa que o 2 elevado a 1, quando dividido por 7, deixa resto 2. Beleza? Agora, observe o 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo é 8. 8 pode ser escrito como 7 vezes 1 mais 1. Então, ao ser dividido por 7, o 2 elevado ao cubo, isso dá resto 1, tá vendo? Coloquei aqui, ó. Vou colocar mais alguns resultados para você entender melhor. Vamos lá, 2 à quarta. 2 à quarta é 16, certo? 16 é a mesma coisa que 7 vezes 2 mais 2. Concordam comigo? Beleza? Aqui, ó, 7 vezes 2, 14, mais 2, 16. Bom, então, o 2 elevado à quarta potência, ao ser dividido por 7, deixa resto quanto? Deixa resto 2. De novo, aqui ó, apareceu o resto aqui. Beleza? Só mais dois resultados. Calma, nós vamos chegar lá. Bom, 2 elevado à quinta é 32. O 32 pode ser escrito como 7 vezes 4, tá bom? Mais 4. Pois 7 vezes 4 é 28. 28 mais 4, 32. Bom, então, 2 à quinta, ao ser dividido por 7, deixa resto 4.
2 à sexta é 64. O 64 é a mesma coisa que 7 vezes 9, que dá 63, mais 1. Então, nesse caso, o resto é 1, beleza? Vou parar por aqui. Isso aqui continua, né? É claro. Beleza? Agora, observe que os restos das potências de 2 por 7 sempre tem como resultado 1, 2 e 4. Aqui, ó. Resto 1, resto 2, resto 4. Aqui de novo, ó. Resto 1, resto 2, resto 4. Aqui de novo, ó. Resto 1. Se eu continuar, a gente vai obter resto 2 e resto 4. Depois, resto 1, 2 e 4. Então, os restos possíveis na divisão por 7 das potências de 2 só podem ser 1, 2 e 4. Agora eu vou escrever aquele número E que a questão do Colégio Naval falou pra gente, ó. É 2 elevado a 0, mais 2 elevado a 1, mais 2 elevado a 2, mais 2 elevado a 3, mais 2 elevado a quarta, mais 2 elevado a quinta, né? E isso continua até o 2 elevado a 2019, não é isso? Bom, então, pensa comigo, ó. Aqui, 2 elevado a 0, dividido por 7, dá resto 1. Aqui, 2 elevado a 1 dá resto 2. Aqui, dá resto 4. Aqui, resto 1, resto 2, resto 4. Tá vendo? Tá observando que os restos, ó, 1, 2, 4, como eu já havia observado aqui, já havia mostrado para vocês, tá vendo? Vão aparecer se repetindo, tá vendo? Agora, olha que interessante. Se eu somar resto 1 mais resto 2 mais resto 4, dá quanto isso aqui, essa soma? 1 mais 2 mais 4. Isso dá 7. E 7, ao ser dividido por 7, deixa resto 0, pessoal. Ué, professor, mas eu posso fazer isso? Eu posso somar os restos e dividir por 7 de novo? Pode, gente, pode. Eu vou até dar um exemplo para você aqui, ó. Aqui, ó, 2 elevado ao cubo, e vou pegar aqui o 2 elevado à quarta. Olha que interessante, ó. Quando você pega 2 elevado ao cubo, 2 elevado ao cubo, ao dividir por 7, deixa resto 1, né? A gente já viu isso. Tá aqui, ó, nessa linha aqui. O 2 elevado à quarta, quando você divide por 7, deixa resto 2, não é isso? Então, se você somar os restos, aqui, ó, 1 mais 2, dá quanto? Dá 3. Então, essa soma aqui, ao ser dividida por 7, vai deixar resto 3. É mesmo, Luiz? Sim. Vamos conferir? Aqui, ó, 2 ao cubo é quanto? 2 ao cubo é 8. Aqui, ó, 2 à quarta é quanto? 2 à quarta é 16. Se você somar 8 mais 16, dá 24. E o 24, quando você divide por 7, dá quanto? Resto 3. Por quê? Porque o 24 pode ser escrito como 7 vezes 3 mais 3. Não é isso? 7 vezes 3, 21, mais 3, 24. Então, olha que legal, olha que interessante, olha que resultado interessante que a gente observa, tá vendo? Quando a gente está estudando os restos de divisões por um número. Então, voltando lá para a nossa questão. Então, aqui, ó, 2 elevado a 0 deixou o resto 1. 2 elevado a 1 deixou o resto 2. 2 elevado ao quadrado deixa o resto 4. Mas se somarmos esses restos aqui, dá 7. E 7 na divisão por 7 deixa resto 0. Então, observe que esse resultado, ó, tá vendo? Esse resto 0 vai aparecer a cada soma de 3 potências consecutivas de 2. Na divisão por 7, nós vamos deixar resto 0. O que é que nós precisamos saber agora? Quantas vezes aparecem essas parcelas consecutivas? Tá bom? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o número 2020, porque são 2020 parcelas. Ué, Luiz, não são 2019 parcelas. Não, não, porque a primeira é 2 elevado a 0. Ó, cuidado, tá vendo? Se você colocar 2019 parcelas, você vai errar o problema. Então, a gente vai pegar 2020, que são 2020 parcelas aqui no total, e nós vamos dividir por 3. Por quê? Porque esses resultados aqui, ó, tá vendo? Resto 1, 2 e 4, resto 1, 2 e 4, aparecem a cada 3 parcelas consecutivas de potência de 2. Pois 2020 dividido para 3 dá 673 e sobra 1. Então, pessoal, a gente vai obter resto 0 aqui até chegar na última parcela. Essa última parcela aqui, ó, que é o 2 elevado a 2019,
ela vai ficar sozinha, tá bom? Então, ó, vai deixar resto zero, resto zero, resto zero. Essa soma, pessoal, aqui, ó, com 3 parcelas consecutivas de 2, de potências de 2, ela vai aparecer 673 vezes e vai sobrar uma, vai sobrar exatamente essa última parcela aqui. Então, é só a gente descobrir qual é o resto da divisão de 2 elevado a 2019 por 7. Só isso. Agora, pensa comigo. Se 2020 dividido por 3 deixa o resto 1, a divisão de 2019 por 3, pessoal, vai dar o mesmo quociente, 673, e vai deixar resto 0. Ou seja, o resto de 2 elevado a 2019 na divisão por 7, o resto, tá bom, gente? É equivalente ao resto de 2 elevado a 0. O resto é o mesmo. O resto de 2 elevado a 0 por 7, o resto é 1. Está aqui, ó, na nossa primeira linha. Lembra que esses resultados aqui, eu falei para vocês que esses resultados aqui seriam importantes? Então, o resto de 2 elevado a 2019 por 7, o resto também dá 1. Portanto, o resto aqui, ó, vai dar 1. E todo esse número E aqui, sem efetuar todas as potenciações, sem efetuar todas as adições, nós podemos afirmar que o resto, ao dividir o número E por 7, o resto será 1. Ou seja, o número E, ele pode ser escrito como 7 vezes um número Q mais 1, onde esse Q é um número natural diferente de 0. Tá bom? Então, o número E ele pode ser escrito dessa forma aqui, ó, 7 vezes um número natural, diferente de 0, mais 1. Esse número Q aqui, ele não nos interessa. O que interessa é isso aqui, ó, que é o resto. Beleza? Portanto, o resto é 1. Tá bom, galera? Voltando aqui na questão original, no texto original da prova do Colégio Naval, tá aí, encontramos o gabarito letra E, resto 1. Então, se você está se preparando para a prova do Colégio Naval, inscreva-se aí no nosso canal. Nós vamos sempre resolver questões aqui de provas do Colégio Naval, prova da EPICAR, prova das escolas técnicas. A gente vai sempre colocar novidades aqui. Se você curtiu essa solução, dê um like aí no nosso vídeo. Se você resolveu essa questão de uma maneira diferente, compartilha com a gente o teu conhecimento. Deixa nos comentários aí se você resolveu utilizando congruência, não é? Para quem não sabe o que é congruência, nós podemos falar aqui também de congruência. Deixa nos comentários aí, vamos fazer essa interação, vamos trocar experiências. Tá bom, pessoal? Então, um grande abraço e até a próxima aula.